e da alma. Irmãos, esse tema é um tema essencial para o nosso tempo. Nós vivemos hoje um tempo de muitas preocupações, muito estresse, muita ansiedade, muita preocupação, muita correria. As pessoas estão tão ocupadas com tantas coisas que muitas vezes acabam deixando para trás aquilo que de fato é essencial, aquilo que de fato vale a pena. Então, muitas vezes temos limitado ou restringido o nosso tempo ao trabalho, aos afazeres domésticos e aquilo que diz respeito à saúde, talvez nós não levamos em consideração. Principalmente nós, homens, e eu me coloco aqui nessa condição também. As mulheres têm mais preocupação pela saúde, as mulheres vão mais ao médico, as mulheres se cuidam mais, e nós homens temos essa tendência a não nos preocuparmos tanto com a nossa saúde física e também com a nossa saúde espiritual. No entanto, a Bíblia ela não vai, quando nós lemos lá, desde o começo, desde Gênesis, quando Deus fez o homem, o ser humano, Deus não fez duas coisas, uma coisa chamada corpo e outra coisa chamada alma. Ao contrário, quando Deus formou o ser humano lá no pó da terra, deu forma ao ser humano, então aquele barro ali inerte, né, sem vida, a Bíblia diz que Deus ele sopra nas narinas do homem e então o homem passa a ser uma alma vivente. O fôlego de vida deu vida ao homem. Isso nos mostra que corpo e alma não são duas coisas distintas, mas fazem parte de uma só unidade. O homem é um ser inteiro. O ser humano é um ser inteiro. Não é um ser dividido. Alguns até querem fazer uma divisão, dividir o homem em corpo, alma e espírito, como sendo entidades distintas umas das outras. Ou dividir apenas em corpo e alma. Mas o que a Bíblia deixa claro para nós é que o ser humano é um ser inteiro. É um ser inteiro. Nós podemos pensar nesse ser inteiro em relação a dimensões da vida. Por exemplo, a dimensão interpessoal. Aquela dimensão onde nós olhamos para dentro de nós mesmos, percebemos-nos como seres únicos, existentes nesse tempo, mas também nós temos a dimensão interpessoal, o nosso relacionamento com o nosso próximo, com o outro. Nós temos também o nosso relacionamento com o meio ambiente, de modo geral, com a natureza. Nós nos relacionamos com o meio ambiente, com a natureza, com o universo, de algum modo. E nós temos também, e essa é mais importante, podemos assim dizer, que é a dimensão espiritual. A nossa relação com Deus. A nossa comunhão, a nossa intimidade com o nosso Criador, com o nosso Senhor. Então o ser humano é um ser inteiro que está envolvido em diversos relacionamentos, em diversas dimensões. A dimensão interpessoal, o homem olhando para ele mesmo, se reconhecendo como um ser no mundo. O homem nas suas relações interpessoais, na relação com o outro, seja na família, no trabalho, na igreja, na faculdade, na escola, no seu cotidiano. Essa dimensão com o meio ambiente, com a natureza, nos relacionando com
a natureza como um todo. E, claro, a nossa relação com Deus, a dimensão espiritual. E quando nós, portanto, olhamos para a Escritura, nós devemos perceber exatamente isso. O homem nessas dimensões. E o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele tem uma preocupação muito grande com essa questão da nossa vida enquanto corpo, enquanto ser humano, nessa integralidade, nessa totalidade, nessas dimensões a que eu me referi. Então o apóstolo Paulo está preocupado aqui, nesse trecho particularmente, na carta de Coríntios em geral, em como nós lidamos com o nosso corpo. Precisamos lembrar que aqui em Corinto, Paulo tem duas dimensões de corpo. Paulo fala do corpo enquanto corpo de Cristo, enquanto comunidade, enquanto igreja, mas também Paulo fala do corpo enquanto indivíduo, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, na sua relação com Deus, na sua relação com o outro. Então Paulo tem essas duas definições de corpo aqui na carta de Corinto. E em ambos os conceitos, Paulo está preocupado com a integridade desse corpo, com a pureza desse corpo, com a santidade desse corpo. Seja a santidade da igreja, a integridade da igreja, a igreja vivendo em comunhão com Deus, a igreja vivendo para proclamar as grandezas de Deus, a igreja como um corpo que é a manifestação da graça, do favor de Deus nesse mundo. Mas Paulo também estava preocupado com cada crente enquanto corpo de forma individual. E Paulo está recomendando os irmãos desse capítulo para que nós não nos deixemos arredar pelos prazeres, pelas paixões mundanas, pela prostituição, pelo pecado. Aquilo que contamina o nosso corpo, aquilo que nos desfigura, aquilo que nos afasta do propósito de Deus. Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para uma vida de pureza, não uma vida de pecado, não uma vida dominada pelos desejos, mas uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo vai então dizer aqui para nós que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós quem? Qualquer pessoa? Não. Paulo está aqui definindo o templo do Espírito Santo a que Paulo se refere aqui. Não é qualquer pessoa, qualquer indivíduo, mas sim aqueles que foram alcançados pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Aqueles que foram libertos da opressão, do poder, do pecado e da morte. Aqueles que creram na pessoa de Jesus Cristo. Aqueles que foram selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Isto é, os salvos, a igreja, nós, os crentes, nós somos morada de Deus. Irmãos, percebam a importância e a profundidade dessa realidade. Lá no Velho Testamento, lá no Êxodo, Deus separa Moisés para guiar o povo pelo deserto. E lá no deserto, Deus orienta Moisés para que construísse um tabernáculo. E nesse tabernáculo ali estaria a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E ali, portanto, se fazia Deus presente naquele lugar, naquele espaço. Mais tarde, quando o povo de Israel já está estabelecido na Terra Santa, lá em Jerusalém, é construído um templo por Salomão.
para ser também morada de Deus. E aquele templo, portanto, fazia parte da vida do povo de Israel. Até mesmo quando eles estavam distantes de outras regiões, eles voltavam frequentemente nos dias de festas para Jerusalém, para ali diante do templo levar suas ofertas, suas oferendas. Quando distantes de Jerusalém, ao orarem, se voltavam em direção aonde estava erigido, edificado o templo, em Jerusalém. Então a vida do povo dependia, estava circundada, estava na dependência daquele espaço, daquele lugar. Quando Jesus vem, portanto, ele diz que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Jesus vai falar de um outro templo, não de um templo de pedras, não de um templo ornamentado, não de um templo cheio de oferendas, de incensos, mas Jesus vai falar a respeito do seu corpo como sendo o novo templo. Ele diz que iria derrubar aquele templo lá em Jerusalém, falando de forma figurada, e depois de 3 dias ele iria reedificar, falando da sua ressurreição. E quando Jesus ascende aos céus, ele envia sobre a igreja o Espírito Santo, para que habitasse na igreja, para que habitasse no crente, para que habitasse no salvo, para sempre. E então a igreja agora é o novo templo. Não são paredes, não são pedras, não são ornamentos humanos, não são aspectos físicos, mas somos nós, a igreja em geral, e cada cristão em particular é templo de Deus, é morada de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Vocês já perceberam isso? Já perceberam a importância e a profundidade dessa realidade na sua vida cristã? Você não é qualquer pessoa. A partir do momento que você teve encontro com Jesus, o Espírito de Deus veio habitar em você. Amém. Veio habitar em nós. E a partir desse momento, nós nos tornamos morada de Deus, templo de Deus, casa de Deus, casa de Deus. Você é casa de Deus, você é templo do Espírito Santo. E aqui, portanto, agora vem Paulo para nos afirmar isso, dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo não pertence a nós mesmos. Foi Deus quem nos criou, a sua imagem e semelhança. Deus nos fez com um propósito especial. Deus nos fez para a glória dele mesmo. Amém. Deus não nos fez para nós nos orgulharmos, para nós nos arrogarmos. Deus nos fez para refletirmos a sua imagem, a sua glória. Portanto, como templo de Deus, precisamos cuidar desse templo. O templo lá em Jerusalém, na época em que os sacerdotes trabalhavam ali, eles zelavam pelo espaço. Eles cuidavam de cada detalhe daquele espaço, para que aquele espaço ali refletisse em cada detalhe a glória do Senhor. Agora, portanto, nós não temos mais um templo físico. Essa construção aqui, esse espaço é o local onde a igreja se reúne, mas não é o templo que somos nós, é a igreja. E assim como se cuida do templo, precisamos cuidar do nosso corpo, do nosso coração, da nossa vida. Repetindo o texto,
versículo 19. Ora, ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. É como se Paulo estivesse chamando os irmãos a atenção. Vocês não estão lembrados? Vocês se esqueceram de quem vocês são? Não se esqueçam de quem vocês são. Vocês são templo de Deus. Vocês não são donos de vocês mesmos. Existe no mundo aí uma frase, principalmente no movimento feminista, que diz: meu corpo, minhas regras. No entanto, essa afirmação, ela não cabe para aquele que é templo do Espírito Santo. Não sou eu, não é você, não somos nós que determinamos as regras. Quem determina é o dono do nosso corpo, Deus. É Ele quem determina as regras. Ele que diz como nós devemos agir, como nós devemos pensar, como nós devemos falar, como nós devemos nos relacionar, como devemos viver, como viver. É Ele quem diz. É por isso que Ele deixou para nós o manual do fabricante, a Bíblia, para que nós sigamos as suas orientações, sigamos os seus direcionamentos. Então, meus irmãos, precisamos lembrar disso, de quem nós somos. Você é corpo de Deus. Você é templo de Deus, morada de Deus. Você precisa cuidar do templo. Assim como você cuida da sua casa, tira as sujeiras, limpa, lava, tira os entulhos. Do mesmo modo, precisamos fazer com esse templo. Precisamos cuidar dele fisicamente, fisiologicamente. Precisamos cuidar da nossa saúde física. E, acima de tudo, do mesmo modo, cuidar da nossa saúde espiritual. Então, meus irmãos, nosso corpo precisa ser cuidado com o maior desejo de vê-lo limpo, puro, para a glória do Senhor. Então, não permita que seu coração se encha de amargura. Não permita que seu coração se encha de inveja, de ódio, de ressentimentos. Não permita que seu coração se encha de falta de perdão e de tantas outras coisas que mancham, maculam a nossa vida. E quantas pessoas hoje se encontram enfermas fisicamente porque deixaram seu coração se encher de raiz de amargura? Quantas pessoas estão na cama prostradas, sem poder levantar-se, porque reteram o perdão, porque permitiram que o ódio, a mágoa alimentasse, enchesse, de tal ponto que afetasse toda a sua estrutura. Teu corpo, alma, não são duas coisas separadas. Assim como eu cuido do corpo, preciso cuidar da minha alma. Assim como eu cuido da alma, preciso cuidar do corpo. Não podemos ser, meus irmãos, portanto, como aquelas pessoas que querem ir para a academia apenas para engrossar os músculos, para sair bem nas redes sociais, para se expor. Não é esse o propósito. O propósito não é a nossa exposição. O propósito não é nós nos aparecermos aos outros
e sermos elogiados pelos nossos bíceps, tríceps, ou seja lá o que for. O nosso propósito, enquanto corpo de Cristo, templo de Deus, é que Deus apareça, é que Ele seja glorificado, é que Ele seja exaltado. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, vai nos dizer diversas vezes o propósito pelo qual nós existimos. Nós existimos para a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30, Paulo vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Quando eu cuido da minha saúde, como homem, quando eu cuido do meu corpo, quando eu vou ao médico, faço exames, quando o médico preceitua um remédio, uma medicação, um tratamento, um exame, e eu faço isso na intenção de cuidar do meu corpo, com essa ação eu estou dando glória àquele que me criou. Deus fez o ser humano perfeito. O pecado, portanto, nos desfigurou. O pecado trouxe mazelas. O pecado trouxe a corrupção, as enfermidades. Mas Cristo veio para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo, as obras do pecado. Então, quando eu cuido do meu corpo, quando eu cuido da minha saúde física, eu estou voltando o meu olhar para o princípio. Eu estou voltando para a origem, para o perfeito momento em que Deus cria Adão, Eva, com todos os seus órgãos, todas as suas capacidades intelectuais, físicas, em perfeito estado. Então eu me volto para aquele momento inicial, quando eu cuido do meu corpo, quando eu cuido da minha saúde mental, da minha saúde espiritual. Eu estou voltando a esse ponto inicial. Então Deus é glorificado quando você vai ao médico. Isso pode parecer algo trivial, não. É algo espiritual. É algo espiritual, é algo físico e espiritual. É corpo e alma juntos ali, com o mesmo propósito: glorificar a Deus através do nosso corpo. Então, meus irmãos, nessa reflexão, precisamos nos voltar para esse princípio. E aqui no versículo 20, Paulo vai dizer o propósito de tudo isso. Ele diz assim: fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mas nós cristãos deveríamos ser os mais preocupados com a saúde. Nós cristãos, seja homens ou mulheres, deveríamos aqui dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo no cuidado do corpo. Porque Paulo vai dizer aqui que nós fomos comprados por bom preço. Qual foi esse preço? Qual foi esse preço? O sangue de Jesus na cruz do Calvário foi o preço. Jesus veio para quê? Para quê? Para nos salvar? Sim. No entanto, Jesus não veio salvar só a nossa alma, não. Jesus não veio salvar você só para levar você para o céu, não. Jesus veio salvar você, pagou o preço, para que você tenha vida como? Repete aí, vida em abundância. O que é uma vida em abundância? O que é uma vida em abundância? Uma vida em abundância, meus irmãos, é uma vida saudável. Vida em abundância é uma vida saudável fisicamente,
espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas. Por isso, eu preciso cuidar da minha visão, do meu coração, da minha próstata, porque isso é vida abundante. Quando eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando da vida que Deus me deu. Quando eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando daquilo que Cristo comprou com o seu sangue. Ele comprou você, Ele não comprou só a sua alma, Ele comprou você por inteiro. Ele comprou você completo, integral. Então, cuidar do corpo é espiritual, é uma atitude espiritual. Cuidar da alma é uma atitude espiritual. Cuidar das emoções. Quantas pessoas têm preconceito de ser consultado por um psicólogo ou psiquiatra? É cuidar das emoções, é equilibrar nossas emoções. Quantas pessoas estão aí sofrendo com ansiedade, depressão, estresse e tantas outras doenças psicossomáticas e não se tratam porque acham que Deus não quer meu corpo não, Deus quer só minha alma. Não, mentira! O diabo colocou essa mentira na mente de muitos crentes de que Deus quer só a alma. Não, meus irmãos, Deus quer você completo, inteiro. Por isso que ele fala aqui da ressurreição. O verso 13, aí o texto que nós estamos lendo: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá ambos, mas o corpo não é para a prostituição, senão para quem? Para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu poder. O que é ressurreição? Ressurreição é voltar à vida. O que vai ressuscitar não é a sua alma. Você não vai ser um espírito desencarnado. Deus vai ressuscitar o seu corpo, assim como ressuscitou o corpo de Jesus. Então, você como um todo, Deus veio através de Jesus Cristo nos salvar por inteiro. Não salvar apenas a nossa alma e levar para o céu, não. Ele quer vida abundante no corpo, na alma, no espírito, no nosso relacionamento, enfim. Esse é o propósito, meus irmãos. Depois falando aqui do tema, cuidando da saúde do corpo e da alma, trazemos esse texto aqui como divisa para essa reflexão, precisamos lembrar de quem nós somos. Somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, criados com o propósito de glorificar a Deus, com tudo que temos, com tudo que somos, com o nosso corpo e com as nossas emoções. Nosso corpo e nossas emoções. Cuidar do corpo é dar glória a Deus. Cuidar das suas emoções é glorificar a Deus. Então não se esquive dessa responsabilidade. Você é imagem de Deus. Você é filho de Deus. Cuide desse tempo. Cuide dessa casa. Cuide dessa casa que é você. Pois Deus habita em você. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em nós. Pois Ele nos fez com suas próprias mãos para o louvor da sua glória. Amém? Deus possa nos ajudar a entender essas verdades e praticá-las. Nesse novembro azul, dezembro, janeiro, enfim, todos os dias
todo tempo é tempo de cuidar do corpo, de cuidar da mente, cuidar da alma, cuidar dos nossos relacionamentos. O tempo é todo. Então dedique-se, preze por isso. Deus será honrado, glorificado através da sua vida e Ele será visto através de você. Deus ajude a ver isso para a glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez.